Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a visita a Brasília dos alunos de Direito da Unifil. Se você não conhece Brasília ou se você já conhece, nesses próximos programas, uma série de programas que a gente vai fazer, nós vamos falar um pouquinho da visão do aluno de Direito da Unifil na visita a Brasília, nos locais importantes que temos na cidade de Brasília, como o Supremo Tribunal, STJ, Congresso Nacional, enfim, inúmeros locais. E quem está aqui com a gente para fazer um bate-papo sobre essa visita é o professor João Ricardo Anastácio, professor do curso de Direito da Unifil, coordenador desse projeto, Visitando Brasília, e também dois alunos do curso de Direito, a Angélica Lopes e o Leonardo Peixoto. Vocês estão no 5º ano, né? Sim. João, obrigado pela participação, obrigado vocês também. E eu queria só que o João Ricardo esclarecesse um pouquinho nesse primeiro programa a ideia desse projeto, rapidamente, só para as pessoas saberem que é um projeto do curso de Direito da Unifil, né? É difícil uma faculdade ter esse tipo de projeto. E depois eu quero fazer algumas perguntas para os alunos para a gente ver como foi a visão deles nessa visita. Exatamente. É um projeto, professor Danilo, que realmente é único em Londrina. A Unifil sai de forma pioneira, outras universidades já fizeram, mas atualmente a Unifil vem fazendo. Para mim, a satisfação estar aqui mais uma vez no programa Direito Unifil aqui na UTV, né? Para dizer que esse projeto é um projeto fundamental de ensino e extensão para que o aluno possa ver na prática aquilo que ele vê no direito material, que é na teoria. Então, para eles é fundamental. O projeto se chama Visitando Direito em Brasília, justamente por causa dessa prática que eles têm, desse contato que eles têm com os tribunais e até mesmo algumas audiências eles assistiram, eles conseguiram assistir algumas audiências lá. Né? Então, ou seja, a experiência de uma grande imersão no direito prático. Mesmo porque aqui no interior, né, a gente não tem acesso com facilidade aos tribunais superiores, né? Ou seja, não é tão simples a gente chegar lá, né? Então, acho que para que eles tenham essa ideia de como funciona um pouquinho, né, no Supremo, STJ e outros órgãos, é interessante eles irem mesmo, né? E esse projeto tem quantos anos? Já? Esse projeto já está aí com mais de 10 anos, nós entramos agora na 13ª edição dele. Ele foi pioneiro aí dentro do município de Londrina, mas veio com a professora Ana Karina Tizianelli, né? E depois eu dei sequência ao projeto a partir de 2019, estamos aí até hoje. Então são mais de 10 anos. E nesse projeto vocês só abrem, como se fosse uma excursão já definida só para os alunos do Direito da Unifil. Sim. E aí a gente pode ir alunos desde o 1º ano até o 5º ano. Isso é bem interessante porque nós sempre temos um público do 1º ao 5º ano. Isso é muito bom, porque para o aluno de 1º ano que está entrando no curso, ele vê aquela visão que ele só via, de repente, pela televisão. E agora, no curso, quando ele estiver falando sobre direito do trabalho, eu estive no TST. Se ele falasse sobre STF, eu estive no Supremo. E para o aluno do 5º ano, é praticamente a cereja do bolo da graduação dele, porque ele estudou tudo aquilo no direito material e vê, finalmente, na prática ali, já no final do curso. E, Angélica, Leonardo, vocês estão em qual ano, vamos dizer assim, período? Nós estamos no 10º período, boa noite a todos, nós estamos no 10º período. E é um sonho realizado poder, no nosso caso, nós tivemos vários passeios, mas fundamental está no STF, considero primordial, por ser o guardião da Constituição. A gente escuta desde o 1º ano, a Constituição Federal é a coluna dorsal de todo o direito. E você sair daqui do interior, como diz, está lá presente, e assistir uma sessão, e ao mesmo tempo a ministra pegar e falar obrigada pela presença de vocês, é uma oportunidade assim, indescritível. É maravilhosa, e você poder presenciar e ver que aquela lei ela tem efetividade. Sentir todo esse... E você, Leonardo, como é que foi? Como o professor João Ricardo citou, né, a gente vê pela televisão, vê as notícias, fotos dos ministros, a gente fala, algo muito distante, né? Estivemos lá,
Ano passado, a gente esteve em Brasília também, ocorreu no começo desse ano, 8 de janeiro, uma situação, né, que infelizmente ali veio a ser depredado alguns locais em Brasília, e Brasília é tombado, então toda essa arquitetura, essa decoração, vamos assim dizer, foi restaurada em sua maioria. Infelizmente, alguns locais dentro do próprio STF esse ano não foi possível fazer, mas a própria sessão, poder ter acompanhado essa sessão aí foi Maravilhoso. Deixa eu perguntar uma coisa. Você tocou no 8 de janeiro, mudou... Vocês já foram antes, a Sim. segunda vez que vocês vão, exatamente. né? Mudou alguma coisa em termos de estrutura mesmo ou não? Eles não deu para notar, tipo assim, foram detalhes, eles conseguiram, graças a Deus, recuperar praticamente tudo, restauraram, ficou muito parecido ou não? Tipo, não, teve coisa que realmente perdemos, ou seja, não foi legal ali. Tudo não, né? Mas muito do que era ali preservado foi restaurado. A gente até acompanhou dentro do próprio Congresso uma peça sendo restaurada, um pessoal muito profissional. Dizer assim que tudo voltou como era antes, não voltou como era antes, né? Mas foi feito a restauração e, infelizmente, alguns locais que antes podiam ser visitados, coincidência ou não, esse ano a gente não pôde visitar, né? Como dentro do próprio STF. Tem algumas salas dentro do próprio STF que o pessoal recebe, os chefes de outros estados, enfim. E esses lugares, por exemplo, esse ano a gente não pôde visitar. A gente não sabe se porque ainda não está restaurado 100% ou se é uma limitação que se criou ali. Entendi. Muito interessante. E aí, já aproveitando que você está falando do Supremo, né? Vocês, aqui, nesse programa hoje nós vamos falar do STF e do STJ, né? Que são os dois tribunais superiores. Como é que foi? Primeiro, né, para vocês que estão terminando o curso de Direito, qual que é a importância desses dois tribunais para vocês? Do STF e do STJ e a diferença, assim, que vocês sentiram entre um e outro? Então, o STF, como dizer, lá é o poder, a espinha dorsal de tudo, o top do top, né? Exatamente isso. E o STJ também não fica tão distante, porque ele uniformiza as leis, então ele tem um local específico. Então você vê que está tudo interligado. O direito, ele não é... Você aprende as estruturas separadas, mas elas não são tão separadas. Aí você vê essa congruência e as estruturas entre si, uniformizando e estruturando todo o direito, todo o nosso arcabouço político e jurídico. Entendi. E você, Leonardo, o que você sentiu aí na segunda visita? O STJ, assim como o STF, é algo muito deslumbrante, né? Quando a gente se depara com a arquitetura, né? Até alguns nomes ali durante os passeios a gente escuta todo o tempo, né? Altos Vulcão, por exemplo, muito presente dentro da decoração do STJ. O STJ, em proporção, é muito maior ao STF, né? A gente teve a oportunidade de visitar todas as salas ali, porém no STF, vamos dizer assim, que a gente teve uma relação um pouco mais humana, né? Tendo ali acompanhado uma sessão do próprio STF, foi algo ali que não tem preço. Já dentro do STJ, o que chama muita atenção é a própria decoração, a própria arquitetura do local ali. Entendi. Tanto que no STJ, na entrada do prédio, tem uma estátua da Justiça, que ela tem os olhos vendados e uma espada, que nos chama muita atenção, porque a venda mostra exatamente a imparcialidade e a espada mostra o impor, o dever da justiça, ao mesmo tempo acessando, dando acesso à justiça de uma forma que é a todos. Ele não escolhe quem. Isso na frente do STF, do STJ? Do STF. Do STF. Tá. Nós vamos chamar um intervalinho e eu vou querer saber mais detalhes, né, da corte, quais são as regras para você entrar, enfim, mais alguns detalhes. E não sai daí, a gente volta já com a experiência dos alunos da Unifil em Brasília, no STJ e no STF. A gente volta já. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Se você ligou agora, nós estamos falando sobre uma visita muito legal que os alunos do curso de Direito fizeram a Brasília.
para conhecer o direito em Brasília. Quem está aqui com a gente é o professor João Ricardo e a aluna Angélica e o Leonardo, do 5º ano de Direito da Unifil. E nós estamos falando sobre a visita que eles fizeram ao STF e ao STJ. E, João Ricardo, no primeiro bloco, os alunos explicaram, né, a visão deles, a importância de terem feito essa visita, os dois pela segunda vez, né? Isso é muito importante. Nós temos advogados na região que nunca conheceram os tribunais superiores, né? E eu queria só que vocês trouxessem para nós, para quem está assistindo, um pouquinho de detalhes. Sabe aqueles detalhes que só quem vai sabe? Então, por exemplo, como é que é entrar no Supremo e no STJ? Tem algum esquema de segurança? Tem que ter aviso? Vocês teriam que estar numa listagem antes? Os advogados, a gente sabe que o advogado se inscreve para fazer sustentação oral. Tem local específico para o advogado, local para quem vai assistir a sessão. O tempo da sustentação oral do advogado, porque a gente sabe que o julgamento demora conforme que os ministros vão falando, né? Mas o papel do advogado ali, ele fala primeiro que os ministros, ele fala depois. Eu queria saber esses detalhes para a gente passar para a população para ver se nossos alunos entenderam a lógica aí. Sim. Por sorte, até ali no Supremo, nós tivemos um julgamento muito importante, que foi o juiz de garantias. Ah, sim. Então, ou seja, um pano de fundo muito interessante com a questão das garantias dos direitos fundamentais da Constituição, haver um juiz paralelo. Mas, ao chegar o início do cerimonial ali, da própria audiência, os advogados, eles se colocam no Supremo Tribunal Federal numa área restrita para eles, não é? Que seriam as cadeiras destinadas, reservadas para os advogados. Então, ali eles ficam, equipes ficam ali também. Nessa oportunidade, tivemos vários magistrados, porque falava do juiz de garantias. Eles queriam assistir. Tinha um setor do Supremo que só foi destinado para magistrados. Então, ou seja, ali só podia sentar magistrados. Está bem organizado muito mesmo. Bem organizado. E para vocês entrarem, mandado o nome para vocês, a lista dos alunos que vão assistir, tem toda uma... Eu mesmo encaminho uma lista, né, que é um pré-cadastro, que é aprovado via e-mail pelo cerimonial do STF, e aprovado ali é feito também a assinatura e o cadastramento de cada um deles que não foram ainda. No meu caso, já fui várias vezes, já tenho o cadastro, né, então é só apresentar a OAB e ingressar, mas é passado por um detector de metal, existe uma segurança, e inclusive, algumas curiosidades, que é aquilo que você queria saber, lá dentro não é possível filmar a sessão. Então, ou seja... Já tem a TV não da se justiça, pode filmar. Né, então, e nem tirar fotos. Então, assim, num determinado momento, a ministra presidente Rosa Weber, ela fala sobre a Unifil, parabeniza ali os alunos que estão ali, cumprimenta os alunos, cumprimenta o projeto, né? Os professores, estava eu, a professora Priscila, mas isso não foi possível ser filmado. A professora Priscila até tentou, mas aí já chega alguém e não pode. Então é restrito. O celular pode ficar ligado, então? Sim, pode ficar, mas não pode usar durante a sessão. Tá. Antes da sessão você pode fotografar, pode fazer fotos, pode até ir na tribuna ali. E se eu quiser ir lá visitar, não avisar nada, eu posso ir lá visitar e assistir ou não? Para eu assistir uma sessão, eu tenho que fazer esse cadastro prévio. Como é que funciona? Como é todo e qualquer tribunal, é possível assistir sessões. Tá. Então, assim, desde que você faça o cadastro, passe pelo detector de metal e você vai poder assistir. E advogado tem que passar a mesma coisa, fazer a mesma coisa ou não? Mesmo procedimento, todos passam. Né? Tá. E os ministros entram com um setor separado. Então, quando começa a audiência, é assim que se faz. O mesmo acontece no STJ. Então, nas sessões de julgamento do STJ, também existe a restrição de, durante o julgamento, não haver possibilidade nem de foto e nem de filmagem. Mas antes é possível fotografar, tirar fotos, né, filmagem, fazer vídeos. Entendi. E me diga uma coisa, Leonardo e Angélica, vocês acompanharam a sustentação oral de advogado lá ou não? Sim. Para estar lá, para fazer a sustentação oral, tem que ter uma beca específica? Tem a beca. Ou não? Ele pode ter a beca dele, ele vai. No Supremo tem um setor, uma sala da OAB que fornece essa beca, ou não? Não existe? Nós chegamos, já todos estavam com a beca posicionados. Uma coisa que chama muita atenção é o sapato fechado, a roupa muito bem, nada de decote. Então, assim, tanto que no meu caso me chamou muita atenção porque eu fui sentar na primeira fileira das cadeiras.
chegou a segurança e falou, por favor, gostaria que sentasse na segunda fileira, porque a primeira fica para o pessoal do próprio tribunal, que é os assessores sentam na frente. Então me chamou muita atenção porque, no intuito de estar mais próximo dessa sessão, o que acontece? Veio e retirou do local. Entendi. É porque aí os assessores têm que ficar ali para uma situação emergencial. Isso né? é curioso também, porque o assessor, ele leva, por exemplo, um café para o ministro. Ele não pode adentrar. Então, ele entrega para um outro parlamentado ali, que tem uma mini beca, que recebe o café e leva até o ministro. Então, é como se fossem semideuses, vamos dizer assim. Eu acho que Intocáveis. algumas coisas são exageradas. Eu acho que não precisava de tudo isso no mundo de hoje, né? Num Brasil que a gente tem um monte de gente passando fome e você ter uma pessoa que é paga para levar o cafezinho. Eu acho que é desnecessário. Mas, né? Quem somos nós? Leonardo, e como é que é o tempo? O advogado tem um tempo para falar ou não? Eu não lembro, não. Tem 15 minutos 15 a sustentação. São 15 Quer de minutos. novo? Sustentação oral. 15 minutos de tentação oral. Isso. Uma outra curiosidade, a nós como espectadores, né, quem vai fazer uma visita também tem que ir, por exemplo, com um terno completo, né, as mulheres tem que ir com uma roupa social, né, e uma outra curiosidade é que assim como as fotos não podem ser feitas no momento da sessão, ninguém pode chegar numa situação de um cochilo ali. A pessoa chega, te cutuca, se fala, eu ó, cochilar lá, eles Chega chegam. onde te incomoda de fala fazer. assim, ó, por favor, se você quiser lavar o Isso eu rosto. acho tomar interessante ter um água. cara desse na sala de aula, É velho. verdade. Eu acho Ter que uma precisa pessoa ter. dessa dentro da sala de aula, quando o aluno cochilar, o carinha vem e fala, acorde. por Sabe que é uma aguinha? Então eles não deixam você dormir. Que Não. dá a Não, pescada não deixa, lá. não. Você começou vai. a... Não aconteceu com os alunos do Direito Unifil, né? Mas a gente viu alguns outros visitantes lá que acontecendo. receberam um aviso ali. Porque, na verdade, se o voto é lido e é muito longo, dá sono, né, gente? Sim. Desculpa. Porque o cara vai ler o voto, não sei quantas páginas lá, e às vezes não tem uma didática de explicar e tal. Ele lê para os pares, né? Então, enfim, provavelmente um leigo que dá sono. Né? E vocês foram assistir à tarde? Nós Sim. somos... Depois do almoço? Exatamente. Inevitável. Inevitável. Pessoal, nosso tempo é curto, a gente já está acabando. Mas, só para encerrar, assim, o que vocês acharam dessa experiência? Vocês acham que isso é válido mesmo no curso? Ou seja, vocês vão sair agora com uma visão um pouco mais aprofundada do direito? O fato de vocês terem ido lá a Brasília, visto, né, assistido uma sessão, porque é diferente uma sessão com uma audiência aqui, na vara civil, na vara do trabalho, numa vara criminal, né? É uma oportunidade que nem todos têm, né? Vamos assim dizer, porque acaba não sendo muito acessível, dependendo da região que mora no país. Então, não tem preço, né? Brasília ali, patrimônio cultural da humanidade desde 1987, é a maior área urbana tombada no mundo. Então, é algo para se conhecer. Quem não conhece ainda, vale a pena a visita. Para nós que tivemos a segunda vez, cada ano é diferente. A formação nossa, a experiência, a gente vê de forma diferente. Teve alguma coisa que vocês viram esse ano que vocês não viram? Tem, todos os projetos foram diferentes, porque depende muito do local para ir permissão. Vocês foram no Superior Tribunal Militar? Vocês não Sim. tinham ido antes, né? Não, Pela primeira vez. foi pela primeira vez. O ano passado, por exemplo, a gente visitou, tanto no STF, a sala dessas decorações que o Leonardo falou, maravilhosas. Nos outros passeios anteriores também não tinha ido. Entendi. E essa sala, infelizmente, não pudemos... E essa visão Visitar. deles foi bem importante porque o Supremo foi praticamente totalmente destruído, realmente, e eles estiveram lá antes da destruição. Tem um museu logo de entrada, que é o Museu da Destruição, com alguns objetos que foram destruídos. E o interessante é que em um mês foi reconstruído todo o Supremo Tribunal Federal e nós vemos que ele está igual, porém mais novo. Entendi. Tudo ali mais novo. Igual, mas mais novo. Entendi. Muito bom, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Agradeço bastante. E você já viu, né? Você vai fazer direito, vem com a Unifil. Diferente, preço bom, qualidade e pós-graduação também. Nós temos pós em várias áreas, penal, civil, trabalho, previdenciário, notarial, imobiliário, perícias judiciais, enfim, até o professor João Ricardo que coordena perícias. Se você vai fazer uma pós-graduação, vem para a Unifil. Sempre vem aqui conquistar o teu futuro na Unifil. Obrigado pela sua audiência, continue a nossa programação, fique com Deus, até mais.